Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais um dia aqui com você para a gente ter um programa totalmente sensacional, com muitas coisas que você não pode perder. Aqui ao meu lado, aquele que não perde nenhum lance, o comentarista das multidões, Jorge Max Júnior. Isso aí, estamos aí, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo a nossa reprise. É um prazer estar aqui novamente. Já começo lembrando você que você pode mandar um e-mail para nós, atletasnoar@boasnovas.tv, mande um e-mail para a gente, escreva falando aí do início da temporada dos esportes no Brasil, ou do meio, se for vôlei ou basquete, enfim, falando do seu time de coração. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, lá tem a loja virtual dos atletas e tem informações sobre a missão. Lá você pode adquirir na loja virtual um desses produtos que estão sempre aqui conosco, a garrafinha, o boné, a Bíblia, a bolsa e a camisa, tudo com o logo dos atletas, muito bacana para você, nesse verão aí, poder aproveitar e usufruir de todos esses produtos. Ah, com certeza. Se você gosta de esportes, esse é o programa certo para você. Nosso programa hoje tem muitas surpresas, rapaz. Prepare aí o seu coração, Jorge Marques. Nossa, que emoção, hein? Vai ser muito emocionante. Olha, vai ser sensacional. A gente vai começar com uma matéria que eu gosto muito, eu estava louco para fazer essa matéria, que é com o Wallace, jogador de vôlei do Campinas. Ele vai dar o seu testemunho hoje no nosso programa, contar um pouco da sua trajetória no esporte. Ele que é um cara assim, ó, sensacional. A gente tirou uma foto lá quando a gente fez essa matéria. Ele é um pouquinho mais alto que a gente. É um pouquinho mais alto que o Jorge, assim, só dois Jorge um em cima do outro e o Wallace ficou um pouco maior do que ele. Mas ainda assim, é um jogador sensacional, jogou pela seleção brasileira, foi campeão pan-americano, jogou em diversos clubes como o SESI, como Campinas. Você confere a história dele agora. Eu sou o Wallace, jogador de vôlei do time Vôlei Brasil Quirim de Campinas. Eu sempre tive o sonho de ser atleta. Passei pelo atletismo e com 16 anos comecei no vôlei, pelo sonho do meu irmão, e passei por uma peneira no Rio, no time da Olímpicos, no Grajaú, onde tinham dezenas de outros jovens da minha idade, e ali foi que começou a minha carreira no vôlei. Olha, todos os lugares que passei foi marcante, foi tudo uma questão de aprendizado, né? Tanto quando eu comecei na Unisul, em Florianópolis, quando eu comecei no adulto, no caso, né? Na Unisul, em Florianópolis, depois fui para a Itália, por 3 temporadas, 4 na Argentina, 2 no Brasil, e depois fui para o Japão também, agora estou de volta no Brasil. Mas um momento que marcou muito a minha carreira, que foi um sonho meu, que foi voltar para o Brasil depois de 7 anos jogando no exterior, quando eu voltei para o SESI São Paulo e ganhei a minha primeira Superliga em 2011, dentro do Mineirinho, que mudou completamente a minha carreira. Eu conheci Jesus através da minha mãe, que se converteu primeiro. Ela foi convidada por uma irmã, que era vizinha na época, a participar de um grupo de oração, e ali ela deu início à sua conversão e começou a caminhada. E, consequentemente, eu fui sendo, por livre e espontânea pressão dela, comecei a igreja, e ali comecei a me interessar, conhecer Jesus e me converti. E tive muitos irmãos que fizeram parte desse meu início de caminhada, que foram muito importantes. E eu tinha por volta dos meus 14 para 15 anos, mais ou menos. Nossa rotina é muito corrida, né? Então, começa 2 jogos por semana, treinamento e tudo mais. Mas tenho sempre meu momento do dia que eu me coloco na presença do Senhor, em oração, e sempre que posso, quando não estou em viagem, estou por aqui, procuro estar sempre nos cultos, para estar sempre fortalecido na fé, né? E procuro ter relacionamentos, amizades, pessoas também dentro do Evangelho, para que eu continue, né, focado naquilo que eu creio. Cara, não só na vida de atleta, mas no meu dia a dia, na minha casa, com a minha família, eu encontrei a paz. A paz que eu sinto hoje em Cristo é completamente diferente do que eu sentia. Me traz equilíbrio, me traz sossego, me faz crer, me faz ir além dos meus limites. Eu sei que a mão de Deus está sobre a minha vida e que por onde eu estiver, ela vai me dar direção e vai me guardar sempre. Tudo na vida é um propósito de Deus, né? Nós estamos aqui para fazer diferença. Nós, atletas de Cristo, estamos no meio do esporte para fazer diferença.
para Jesus. Somos muitas das vezes perseguidos, mas tudo isso faz parte do nosso amadurecimento. E que o mais importante é a gente não desistir e nem voltar atrás, mas sim continuar vivendo aquilo que a gente crê, pregando aquilo que a gente crê e praticando principalmente aquilo que a gente crê. Para os atletas que vivem nessa rotina, com dores e tudo mais, desejar que o Senhor possa curar, possa fortalecer cada vez mais, não só o físico, mas também o espírito, que é muito importante. Há muitas barreiras, né, para você evangelizar assim, porque não é muito aceito e tal. Então, o que mais vale é você colocar na mão do Senhor, estar em oração e Deus vai te dando as oportunidades. E aí Deus vai te dando as oportunidades, as estratégias para você alcançar, mas acho que o mais vale é você confiar, né? Confiar em Deus, esperar que Ele faça a obra, não você. E no momento certo, na hora certa, da maneira certa, Ele vai, de algum jeito, Ele vai alcançar alguém e buscar essa pessoa, trazer essa pessoa para dentro do Evangelho. Eu sou o Wallace, eu sou atleta de Cristo. Craque, o Wallace, jogador do Brasil Quirim de Campinas, deu seu testemunho aí. Uma pessoa sensacional, né? Fantástico ele. Foi muito legal. A gente colheu vários desses testemunhos que você tem acompanhado aqui lá no Congresso dos Atletas no finalzinho do ano passado. E ele foi um dos testemunhos também, tanto no Congresso, durante os cultos, como ali pra gente, quase que exclusivamente, né? Também dando uma palavra de apoio àqueles que passam pelas dificuldades que um atleta passa. Realmente foi muito legal. Você viu ele ali pequenininho, porque ele estava numa cadeira de criança. Estava numa cadeira de criança. Aquela cadeirinha dentro da salinha das crianças. Quebrou, cara. Por isso que ele estava daquele tamanho ali que a gente viu. Dificuldades essas do atleta que o próprio Wallace está atravessando, está contundido nesse momento, não pôde participar do jogo da final da Copa do Brasil de vôlei, onde o Campinas foi derrotado pelo Taubaté por 3-0 no final de semana. O Taubaté se sagrou assim campeão da Copa do Brasil de vôlei. A gente vai ver algum desses lances desse jogo sensacional. O Taubaté que fez uma partidaça. Enquanto você acompanha os lances aí, eu vou te passando as parciais. Taubaté 25-17, primeiro set arrasador, depois 25-21, terminou com 25-20. O Taubaté, que já era o campeão paulista e está atualmente em segundo lugar na Superliga. Dos favoritos aí. O Taubaté foi superior o jogo inteiro. Em poucos momentos do jogo você tinha alguma esperança de que o Campinas pudesse, principalmente depois do primeiro set, que o Campinas pudesse reverter esse jogo. O Taubaté jogou muito bem os saques do Lipa, você pode ver aí, ó. Olha só, cada pancada, rapaz, que era muito. Quando a recepção já não funciona legal, por conta, já fica muito difícil pro ponteiro, né? E aí, além dos saques do Lipa, ainda tinha o Sidão bloqueando, o Dante atacando. O Dante e o Lorena, que tem esse time do Taubaté, é fantástico. Foi um jogo bem superior por parte da equipe do Taubaté, com destaque para o Sidão no bloqueio, o Dante e o Lorena no ataque. E o Lipe também atacando e sacando, 22 pontos, né? Foi o melhor marcador do jogo. Cada um jogador saque dele, rapaz. Sensacional. Os times de São Paulo, do interior de São Paulo, que chegaram nessa final, eliminaram os times de Minas. O Taubaté tirou o Cruzeiro, o Campinas tirou o Minas. São 4 times que estão na disputa pela Superliga, que está chegando em momentos de decisão, né, Jorge? É verdade, é verdade. E então a gente vai seguindo em frente, ainda nas quadras, mas agora no basquete, o Bauru venceu o Paulistano com a sexta a 2 segundos no final da partida. Essa é a 13ª vitória seguida no NBB. A gente vai dar uma olhada em como é que está a classificação e a situação do Bauru está ótima. Tá lá, o Bauru é segundo nesse momento com o mesmo aproveitamento do Limeira, que é o líder. Você vê ali na tabela, mesmíssimo tudo, 34 pontos. A tabela foi passando para a segunda parte. Mas a gente vai voltar para você acompanhar a primeira. O jogo do Bauru, 90-89. Essa sexta a 2 segundos do fim foi marcado pelo Alex Garcia, que é um jogador muito bom. Ele que foi destaque nos últimos anos pelo Brasília e agora no atual vice-campeão. O Bauru atualmente em segundo lugar, o Flamengo com 68%, total terceiro. O Mogi das Cruzes fecha a zona da primeira parte da classificação, aqueles que vão direto para a próxima fase.
O Minas também tem 64% de aproveitamento, mas está em quinto lugar. Franca em sexto, São José em sétimo, Palmeiras em oitavo, 52% de aproveitamento. Até aí, times que ainda também estão se classificando, mas se classificando para outra fase. Em sequência, o Paulistano em nono, Pinheiros em décimo, Macaé Basquete em 11º, Brasília em 12º, fechando a zona daqueles que conseguem se classificar para a próxima fase. Uberlândia, 29% de aproveitamento, Basquete Cearense 23%, Rio Claro 23%, a Liga Sorocabana Tá lá. 11% de aproveitamento. 11%, tá bem complicado de buscar. 2 vitórias em 17 partidas. Mesmo com o segundo turno aí praticamente inteiro a ser disputado, é bem complicado. complicado. Vai contratar o Michael Jordan. E mesmo assim contra o Michael Jordan tá um pouco velho já. Não vai ganhar. Mesmo assim fica meio complicado. Uma situação complicada. Mas falando ainda sobre o time do Bauru, teve o Alex com 16 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. O Jefferson fez 10 pontos, o Matias fez 12 e o Robert Day fez 14. Temos aí 4 jogadores fazendo mais de 10 pontos, o que realmente alavanca o time para cima no jogo, né? Mas é interessante como o basquete proporciona esses pontos no finalzinho do jogo, né? E tornam o jogo de basquete diferente da maioria dos jogos, somente coletivos, né? É verdade. A gente tem essas grandes emoções com diferenças de placar bem apertado, com cestas no finalzinho do jogo. E a gente falava da semana passada da sequência do Bauru, continua na sequência. Que sequência, rapaz. Continua buscando a liderança. Seguidos, é realmente algo para você prestar atenção. O Novo Basquete Brasil tem sequência hoje à noite e amanhã a gente vai conferir os próximos jogos do NBB. Tá aí na sua tela. O Minas enfrenta o Basquete Cearense daqui a pouco às 4 da tarde. O Palmeiras vai enfrentar o Mogi das Cruzes às 17 horas. Então a gente vai dar sequência. A Uberlândia vai enfrentar o Brasília às 19h30. O Pinheiros vai enfrentar o São José às 8h30 da noite. Esses são os jogos de hoje. Amanhã a gente ainda tem mais jogos. A gente vai ter a Liga Sorocabana, que está realmente fazendo um campeonato fantástico. Vai enfrentar o Rio Claro às 8 horas da noite amanhã. E o Bauru, com a sua sequência sensacional, vai pegar o Macaé. Pode ser a próxima vítima do Bauru. Provável próxima vítima. Provável. O Macaé também não está numa campanha tão boa assim. Realmente, o Macaé torna o Bauru, de Inclusive, fato, eu estava esperando favorito. um pouco mais do Macaé. Confesso a você que me surpreende o Macaé não estar ali um pouco mais acima na tabela. Tinha um time que começou o ano assim, vamos lá, Macaé e tal. Brigando, tentando disputar ali, né, junto com os maiores, mas de fato não mostrou durante o primeiro turno esse potencial durante Acho que agora durante o segundo turno a gente vai ter que ver muitos times, principalmente esses que estão ali entre o 5º e o 12º, que vão ser buscando os 8 que vão buscar esses 8. Tentando chegar entre os 4 primeiros, mas acho muito complicado ter alguma mudança. No máximo ali o Minas e o Franca, que acho que são 2 times um pouco mais tradicionais. Se a gente olhar no aproveitamento também. É verdade, aproveitamentos mais próximos. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do Atletas no ar. No próximo bloco tem UFC, rapaz, com destaque para o Dr. Anderson Silva, que será nesse sábado, e o UFC na Suécia, que teve a derrota do gigante sueco. Impressionante. Também o nosso quadro Atletas em Campo vai trazer uma mensagem do nosso presidente Marcos Grava, você não pode perder.